Olá a todas e todos, esse é o nosso grupo de estudos sobre teoria marxista da dependência, organizado pelas Brigadas Populares. Esse é o nosso encontro número 9, que é o último encontro desse grupo, fechando os nossos estudos sobre a TMD. Lembrando para você que todos os encontros desse grupo e de outros grupos de estudos que realizamos estão na íntegra no canal das Brigadas Populares no YouTube. Então, hoje, para finalizar o nosso grupo de estudos, depois da gente ter se debruçado sobre as obras, né, dos pioneiros da teoria marxista da dependência, a Vânia Bambirra, o Rui Mauro Marinho e o Teotônio dos Santos, nós escolhemos um texto de um outro autor, né, o Jaime Osório. O Jaime Osório, que é chileno, radicado no México, né? Ele conheceu os pioneiros da dependência, inclusive, em Santiago, na época do governo de Salvador Allende, né? Início da década de 1970, e foi lá que ele começou, então, a pesquisar também, né? E a estudar junto com os teóricos pioneiros da dependência, e tal qual eles, né? Tal como eles, teve que fugir do Chile após o golpe do Pinochet em 73 e foi se exilar no México. Acabou que ficou no México desde então, nunca mais saiu de lá. O Jaime Osório, ele tem sido, nas últimas 2 décadas, né, um grande, né, pensador do campo da dependência, talvez o maior de todos ainda produzindo, né? Ele tem diversos livros lançados no Brasil, né, principalmente pela editora Expressão Popular. O último deles, um livro sobre o Estado, né, na globalização, com várias partes dedicadas ao Estado no contexto latino-americano. Né? Então, Jaime Osório ele tem se dedicado, principalmente nos últimos tempos, a traçar, né, digamos assim, uma análise do Estado e do poder nas condições específicas do capitalismo dependente latino-americano. Né? Hoje a gente vai trabalhar um capítulo, né, de um outro livro que foi lançado aqui no Brasil pela Boitempo, né, que é o Padrão de Reprodução do Capital, esse mais dedicado à economia mesmo. Se não me engano, esse livro é de 2012, tem 10 anos mais ou menos, 2012, que o Jaime Osório lançou aqui, organizou, né, junto com a Carla Ferreira e o Matias Lúcio, dois importantes professores brasileiros que também pesquisam e teorizam sobre a TMD na atualidade. Esse livro, ele se dedica, né, a uma parte específica do pensamento do Marini, né, que é a ideia do ciclo do capital, né, a gente abordou isso nos encontros sobre a obra do Marini, e aí o Jaime Osório ele traça um novo conceito, né, dentro do campo da dependência muito interessante, que é o padrão de reprodução do capital, né? Trazendo um pouco do que o Marini já tinha teorizado sobre o circuito, né, a circulação do capital, o ciclo, né, do capital, e ele desenvolve então o conceito, né, nessa obra do padrão de reprodução do capital. Tem 2 capítulos dele nessa obra, né? Um mais teórico sobre o que ele entende como padrão de reprodução do capital e um outro mais específico, que é inclusive o motivo por a gente ter escolhido esse texto para finalizar o nosso grupo de estudos, né? Que é onde ele vai analisar o padrão de reprodução do capital na América Latina atual, né? No neoliberalismo, né? E aí ele vai classificar a fase atual, né, o padrão atual de reprodução do capital na América Latina, como um padrão exportador de especialização produtiva. Né? A gente já vai aprofundar daqui a pouco o que é isso. Tá? Primeiro, uma visão mais geral. Né? O que o Jaime Osório nos apresenta como padrão de reprodução do capital? Né? Ele define padrão de reprodução do capital como as formas como o capital se reproduz em determinados períodos históricos específicos e em determinados espaços geoterritoriais. Tá? Então, ele coloca que a forma como o capital se reproduz, ela vai se modificando ao longo da história. Claro, estamos falando de transformações que se dão, né, na média duração até na longa duração. Né? Transformações econômicas de grande monta, elas se dão numa velocidade de tempo bem mais extensa. Tá? Ele aponta que o padrão de reprodução do capital ele vai se modificando devido às mudanças que ocorrem no sistema mundial como um todo, né? E, claro, economias periféricas são muito condicionadas por essas mudanças, né? Porque elas são
elas são praticamente passivas nesse processo, as estruturas econômicas dos países periféricos são modificadas de acordo com os interesses e as movimentações do mercado internacional. Essa é uma das condições, né, da dependência, uma das características da condição dependente. As modificações na divisão internacional do trabalho, e a modificação, claro, nos eixos da acumulação, né? Em cada período histórico, uma determinada atividade econômica ela se torna o eixo da acumulação, né? E aí o Osório nos chama a atenção. Os padrões de reprodução do capital, eles não se destroem, né? E se modificam totalmente. Na verdade, o que acontece ao longo da história é que determinados eixos de acumulação, que no momento podem ser secundários, eles se tornam, devido às transformações históricas, sociais, econômicas, podem se tornar o principal eixo de acumulação do capital e vice-versa, né? Então, determinadas atividades econômicas, determinadas atividades de produção, que em algum momento são secundárias, e em outros momentos históricos elas podem ser as principais, tá? E aí, com isso, né, ele apresenta o padrão de reprodução do capital como uma categoria de mediação, né, entre dois polos, né? Um polo, né, os níveis mais gerais de análise, de maior nível de abstração, por exemplo, conceitos como sistema mundial, modo de produção capitalista, né? E as análises mais concretas, né? Formação econômico-social de um determinado país ou determinada região, conjuntura, né? Então, ele coloca entre essas categorias mais gerais, né, e essas que dão conta das mudanças mais concretas, mais imediatas, ele localiza o padrão de reprodução no capital como uma categoria mediadora, né? Uma categoria, digamos, que se movimenta nessa média duração histórica. E com isso, né, definindo o que é o padrão de reprodução do capital, ou seja, uma forma como o capital se reproduz em determinado período histórico, em determinados espaços geoterritoriais, ele vai, então, tentar periodizar, né, o padrão de reprodução capitalista na América Latina, né, do capitalismo dependente latino-americano. E com isso ele vai marcar 3 fases históricas, tá, do capitalismo latino-americano. A primeira, né, ele vai dizer que é o padrão agro-mineiro exportador, né, que ele coloca desde os processos de independência da América Latina, né, no início do século XIX, até o início do século XX, mais ou menos a década de 1920, né, ali já no momento da Primeira Guerra Mundial. Ali, no padrão agro-mineiro exportador, o prioritário é a produção primária, né, seja a produção agropecuária, seja a mineração, que era praticamente retirado in natura e exportado, né, principalmente para a Europa e também depois Estados Unidos, né. Esse era o eixo principal da acumulação na América Latina, nesse primeiro, digamos, a primeira fase do padrão de reprodução do capitalismo independente. Essa fase que dura o século XIX inteiro até o início do século XX. Depois ele localiza um segundo, né, na periodização do capitalismo latino-americano, um segundo padrão de reprodução do capital, que seria o padrão industrial, né, que se torna dominante mais ou menos a partir da década de 1930 e é hegemônico, digamos assim, até a década de 1980. Né? Então, pega boa parte do século XX, um momento onde nós temos uma industrialização latino-americana, aquela ideia de nacional desenvolvimentismo, né? A disputa dessa industrialização, né, por correntes que advogavam por a criação de um capitalismo autônomo na periferia, pelo processo de substituição de importações e tal, e outras correntes que, afinal, foram as vitoriosas, né, que fizeram uma modernização conservadora, né, entraram em fusão com capitais internacionais, desenvolveram o parque industrial dos seus países, sem fazer nenhuma das reformas da Revolução Burguesa clássica, né? Esse processo, na maioria das vezes, inclusive, feito por meio de governos ditatoriais, autoritários, no caso brasileiro, pela ditadura iniciada no golpe de 64. Então,
o Jaime Osório localiza aí um segundo padrão de reprodução do capital, que é o padrão industrial entre as décadas de 1930 e 1980. E um terceiro padrão, né, que vai se tornando dominante a partir da década de 1980 e vem até os nossos dias, que é esse padrão que ele chama de padrão exportador de especialização produtiva. Né? Então, aquele processo, né, de industrialização, né, projetos de desenvolvimento autônomo, de indústria, substituição de importações e tal, e mesmo a sua visão ultraconservadora, né, feita pelos governos autoritários, ditatoriais, ela foi destruída na década de 80, principalmente pela crise da dívida, tá? E foi substituída por um novo padrão de reprodução do capital que o Jaime Osório vai identificar como padrão de exportador de especialização produtiva, né? E aí, por que ele diz exportador de especialização produtiva? Primeiro, exportador, né? Ele diz, as produções específicas que são, né, agora condicionadas na América Latina, né, continuam sendo voltadas para fora. Né? Aquele projeto de industrialização latino-americana, ele é destruído, ele é encerrado, né? E a América Latina, novamente, ela tem os países latino-americanos têm novamente as suas estruturas econômicas remodeladas pelo sistema internacional, pelo mercado internacional, como é característico da dependência, para uma nova função na divisão internacional do trabalho. Essa produção se volta novamente para a exportação, circulação dessas mercadorias para a exportação. E por que de especialização produtiva? Né? Porque o Jaime Osório vai nos apontar que, por mais que esses produtos, né, deixem de ser industriais e voltem a ser aqueles produtos primários, né, agricultura, pecuária, mineração, né, não é mais daquela forma como era no século XIX. Eles passam por vários processos de especialização produtiva, né, por vários processos de elaboração de produtos, né, e a conexão deles com o mercado internacional também se dá de maneira mais profunda, tanto na questão da propriedade, né, o capitalismo imperialista, dos países imperialistas investindo diretamente, dominando esses setores, quanto a conectividade dessas produções com ciências, tecnologias, conhecimentos que são desenvolvidos nos países centrais. Né? Então, né, vamos a um exemplo. O caso da soja no Brasil. Né? Por que essa exportação de soja do agronegócio brasileiro ela não é igual, por exemplo, era a exportação, né, primária lá do século XIX, né, que seria lá no primeiro padrão de reprodução do capitalismo independente, né? Porque essa soja brasileira, né, ela passa por uma série de processos, né? Ela pode ser vendida in natura, mas ela passa também por alguns processos, né, agroindustriais, né? Principalmente a soja brasileira é principalmente moída para virar farelo, e esse farelo é dado de ração para o gado, né, em países como Estados Unidos e outros grandes produtores de gado, justamente porque, no caso norte-americano em particular, como eles estão em outro hemisfério, eles estão na entre-safra, né? Então, a produção deles de milho, de soja, não é suficiente para abastecer os rebanhos norte-americanos. Então, eles têm que comprar essas matérias-primas no mercado internacional, e o Brasil é um dos maiores fornecedores de soja, com a vantagem de que, quando é verão lá, é inverno aqui, e vice-versa. Então, portanto, você tem um fornecimento, né, de matérias-primas para essas rações o ano inteiro, né? Porque pega na safra de um, está entre a safra do outro, né? Então, primeiro, esses produtos primários, eles passam por algum tipo de elaboração maior do que simplesmente a venda in natura, como era dominante no século XIX. Novamente, não é que some totalmente, né? Como o Jaime Osório alerta no início do texto. Apenas os tipos de produção eles vão se modificando, né, na sua primazia. Então, é claro que ainda existe venda in natura desses produtos, mas isso não é o principal, não é o eixo da acumulação sequer para o próprio agronegócio. Tá? E o segundo ponto importante, né, a conectividade dessas produções com o que há de mais moderno. Né? Se você pensar o agronegócio, seja soja, seja qualquer outro tipo de produção,
essas produções dependem de altíssima tecnologia. Elas usam máquinas de última geração, às vezes, inclusive, como a gente até já mencionou em outros encontros, sem a necessidade de trabalho humano, já são máquinas controladas por controle remoto, pelo celular, não precisa mais de alguém dirigindo a máquina. Né? Drone, que joga agrotóxico, que vigia a plantação, né? A própria biotecnologia utilizada, agrotóxicos, fertilizantes, sementes transgênicas, né? Tudo isso está ligado, não é mais só plantar, ensacar e mandar para fora. Tudo isso está conectado com o que existe de mais avançado em diversas tecnologias, que não são produzidas pelos países periféricos. Né? E aí veja só como a dependência opera nesse novo padrão. Né? Sequer para esses tipos de produção, né, que nós, por princípio, somos contra, né, agronegócio, utilização de agrotóxicos e né, a utilização de sementes transgênicas que são utilizadas somente para se borrifar mais agrotóxico, né, porque é para isso que eles fazem semente transgênica, né? Eles modificam o DNA da semente transgênica para ela ficar mais resistente ao agrotóxico, justamente para se jogar mais agrotóxico, matar a praga sem matar a planta. Né? Então, e aí depois a gente vai comer isso. Enfim, sequer para a sustentabilidade dessa produção, né, há desenvolvimento de tecnologia específica. Né? Vamos pensar o seguinte, o Brasil é um dos maiores produtores de agronegócio do mundo, planta soja, milho, suco de laranja, né? Todo tipo de carne, né? Bovina, suína, aves. O Brasil era para ser uma potência do maquinário utilizado em agronegócio, da biotecnologia utilizada em negócios. O Brasil era para ser um dos maiores produtores do mundo de semente transgênica, agrotóxico, fertilizante. E a gente não vê isso. Né? Nós somos completamente dependentes da biotecnologia da Bayer, da Monsanto, que são empresas alemãs, norte-americanas. Né? Nós não produzimos maquinário de ponta, né? Utilizado nessas produções. Ou seja, o que se ganha, o que se lucra sobre o negócio não é reinvestido para que o Brasil ou qualquer outro país dependente adquira ou produza ele mesmo as forças produtivas mais avançadas nesse tipo de produção. Né? Fica marcado novamente, né, um aprofundamento da dependência. Tá? E aí, alguns pontos que o Jaime Osório ainda levanta. Né? Primeiro, como há um processo de concentração de capital nesse padrão exportador de especialização produtiva, né? Porque de um lado, você tem um investimento estrangeiro direto nas produções que exigem um maior grau, né, de tecnologia, né? Então, indústria automobilística, eletrônica, telecomunicações, mineração. A gente vê no próprio texto dele, ele mostra as tabelas, os dados, como que o capital estrangeiro ele é muito presente, inclusive dominante em alguns desses setores que exigem maior tecnologia. Então, não é porque algumas dessas fábricas estão aqui ou há esse investimento que há um desenvolvimento da economia, que há um desenvolvimento do parque industrial, que há um desenvolvimento no que diz respeito, né, à propriedade, ao controle de forças produtivas de conhecimentos científicos avançados. Né? Isso é controlado pelo capital estrangeiro. As coisas, às vezes, somente são fabricadas ou montadas no país dependente. Mas o controle dessa produção, que pode estar disseminada no mundo inteiro, a produção está disseminada, mas a sua propriedade continua bem concentrada. Na verdade, se concentra ainda mais na mão dos países imperialistas. Né? E aí se vê que o capital privado nacional, né, dos países latino-americanos, ele ainda se encontra muito presente na indústria alimentícia, né, na agroindústria e no comércio. São nesses setores que a gente ainda vê um capital privado nacional muito forte, principalmente em países da periferia com um grau maior de complexidade econômica, como é o caso do Brasil. Tá? E o setor estatal ele aparece mais em petróleo, gás, né, energia elétrica, né, e mesmo assim a gente vê a todo momento que o capital privado, principalmente o capital privado estrangeiro, quer a todo momento a privatização dessas empresas, né, como é o caso aqui da nossa Petrobras e da Eletrobras. Tá? Então, essa concentração vem da onde? Vem, né, da ideia neoliberal de privatização, né, de desestatização, que levou, a partir dos anos 90, uma rodada de concentração de capital imensa, porque você, ao mesmo tempo, privatizou empresas públicas e fez uma liberação comercial financeira
que quebrou as empresas privadas nacionais, porque elas não tinham capacidade de concorrer com as empresas privadas dos países imperialistas, principalmente Estados Unidos, né? Ou seja, houve uma rodada de concentração de capital gigantesca nos anos 90 até o início dos anos 2000, né? De apropriação do patrimônio público e privado dos países periféricos por esse capital transnacional, seja por meio de privatizações de empresas públicas, seja por meio da compra ou fusão de empresas de capital privado. Tá? E aí mesmo as indústrias que sobrevivem, né, o Osório chama a atenção disso para a gente, mesmo as indústrias remanescentes, tá, na América Latina, elas se tornam muito mais uma parte de uma cadeia global de produção do que empresas industriais realmente, né, de capital nacional, que dominam determinado tipo de tecnologia, né, e produzem prioritariamente para o seu mercado interno. Né? Isso é muito, né, pequeno hoje em dia. Né? A maior parte do que sobrou da indústria em países latino-americanos, como o Brasil, hoje faz parte de uma cadeia global de produção que a gente, repetimos, está disseminada, né, no mundo inteiro, porém o seu controle é extremamente concentrado por capitais oriundos dos países centrais. Né? Essa é a divisão internacional do trabalho na globalização neoliberal. Né? Os países periféricos continuam grandes fornecedores de alimentos, de matérias-primas, de produtos primários, mas também de algum grau de produtos industrializados, porém sem o domínio desse processo de produção. Né? Na maior parte do tempo, são apenas montadores, né, de produtos que passaram pelo design, pela sua formulação científica, né, nos grandes centros capitalistas. Tá? Então, os grandes centros capitalistas, eles ficam, né, com os setores mais avançados da tecnologia, da produção, e ficam com o monopólio dessa produção global. Tá? E aí o Osório ele vai apresentar para nós as 5 maiores economias da região, né? Brasil, México, Argentina, Colômbia e Chile, para ver algumas tipologias, né? Seguindo lá ainda aquele plano de estudos bom da Vânia, né? Que a gente viu lá no início do nosso grupo, né? Para diferir algumas situações, né? Então ele vai mostrar, nós temos países, né, que são altamente dependentes, né, das suas exportações, tá? E aí ele apresenta, por exemplo, o Chile, que praticamente acho que 30%, 40% das exportações do Chile é de cobre, né? Um produto primário, controlado por capitais estrangeiros. Ou no caso curioso do México, né? O México é um país que ainda tem boa parte da sua produção, das suas exportações industriais. Né? O processo de desindustrialização no México não se apresenta, né? Tal como o Brasil, por exemplo. Porém, o que é a indústria do México? É a chamada máquila. Né? São as empresas norte-americanas que jogam as suas unidades produtivas de montagem de produtos para o México, para o outro lado da fronteira, porque, né, os salários são mais baixos, a legislação trabalhista é pior, né, as licenças ambientais, etc., são mais brandas. Né? Eles jogam para lá, montam no México e depois passam para cá o produto feito para os Estados Unidos. Né? Então, que se chama de máquila. Né? É uma indústria apenas de montagem. Os produtos já vêm semi-prontos, você apenas monta e joga para o mercado norte-americano, que é um mercado altamente, é o maior consumo do mundo, é o mercado norte-americano. Então, as exportações mexicanas, né, elas ainda têm uma boa fatia industrial, porém, é a máquila. Não é aquela indústria de nacional, desenvolvimentismo, substituição de importações, como foi na maior parte do século XX. Tá? No caso do petróleo, o petróleo também é muito importante no México. Mas aí a gente vê países altamente dependentes de exportações de produtos primários, como é o caso do Chile com cobre, o caso da Colômbia com petróleo, o caso específico do México, que tem um setor industrial ainda muito forte, mas são maquiladoras, né? E aí ele apresenta que o caso do Brasil e da Argentina são um pouco diferentes, né? A Argentina tem um setor agro, né, de agronegócio, agroindustrial muito forte, mas tem uma conexão com a região sul-americana, principalmente, né? Também
o mais desenvolvido, né, o país mais interconectado com outros países sul-americanos e a Argentina. E o Brasil é aquele que apresenta, digamos, uma maior diversificação nas suas exportações, por mais que a maioria esmagadora sejam produtos primários, né, com algum grau de elaboração, semi-industrialização, mas comparado com os outros países latino-americanos, é aquele que guarda uma diversificação maior na sua pauta exportadora. Tá? E aí ele aponta, o comércio intra-regional, ou seja, entre os países latino-americanos, ele ainda é muito diminuto. Né? Ele aponta como exceção a Argentina, né, que tem uma conexão ainda muito grande, né? Ela exporta muito das suas carnes, né? Dos vinhos e outros produtos elaborados na estrutura econômica argentina para outros países da América Latina, principalmente América do Sul, e outros que têm outras condições, né? Então, por exemplo, o Brasil só vende para a América do Sul, não compra nada praticamente da América do Sul, né? Outros só compram, por exemplo, o caso do Chile. O Chile só compra produtos do Brasil e de outros países sul-americanos. Mas as exportações chilenas são todas para os Estados Unidos ou para a China. Né? Ele não exporta para outros países latino-americanos. O caso mais bem dividido, digamos assim, como eu falei, é o caso da Argentina. Né? Tanto exporta quanto importa muito de outros países sul-americanos. Então, ele coloca essa diversidade de situações, né, para algumas economias latino-americanas, mas demonstra que existe, né, uma linha geral que são, né, uma reprimarização da pauta exportadora, com exceção do México, mas com, né, um controle total, né, na maior parte do tempo, de capitais internacionais, uma produção que tem algum grau de elaboração e uma forte conectividade com capitais de diversos setores, tá? E uma produção totalmente voltada para o exterior e que não desenvolve tecnologia própria, que não se apropria de processos produtivos de alta tecnologia, tá? Obviamente, como a gente sabe, houve um boom das commodities dos anos 2000, coincidiu com os governos progressistas, boa parte uma parte, né, desses recursos foram utilizados, inclusive, para programas de redução da miséria e tudo mais, aproveitando-se também da escalada da China, que consome muito produtos primários e vê na América Latina uma fonte barata desses recursos. Mas o Osório aponta, né? Menos espetacular do que, né? Na verdade, assim, mais espetacular do que da redução da pobreza e da miséria foi o aumento da desigualdade. Né? E aí ele demonstra novamente com dados nesse capítulo como que digamos, no momento onde esse padrão, né, exportador de especialização produtiva, ele se consolida, né, com a virada do século e que coincide com os governos progressistas, né, ele demonstra nos dados que realmente esses governos progressistas eles diminuem a pobreza, eles diminuem a miséria, mas a proporção que a desigualdade aumentou é muito maior do que a redução da pobreza e da miséria. Né? Ou seja, no capitalismo é possível você reduzir pobreza e miséria e ao mesmo tempo a desigualdade aumentar. Ele demonstra como que 10% da população latino-americana concentra 40% da renda da região. Né? Ou seja, nós temos uma minoria bem minoritária, né, socialmente, porém que controla, né? Aliás, o livro é de 2012, já deve ter passado de 50% da renda, né? Com toda a crise que a gente teve econômica nos últimos 10 anos e agora mais a pandemia, com certeza esse fenômeno de concentração de renda ele se agudiza. Né? E, no caso, agora nos últimos anos, volta o aumento da pobreza e da miséria devido, né, ao manejo ultraliberal de países como o Brasil e agravados mais ainda pela pandemia e agora os desdobramentos do conflito na Ucrânia, né? Principalmente no setor de alimentício, de cereais e tudo mais. Então, ele coloca, nós temos um mercado interno pequeno, porém poderoso, né? Ou seja, o mercado interno latino-americano ele é extremamente restrito, porque nós temos uma massa de trabalhadores na condição de subconsumo, né? Não estão ainda nem numa esfera de consumo popular, estão numa demanda reprimida, porém, né, aqueles 10% que controlam metade da riqueza na América Latina
são numericamente muito pequenos, porém têm uma capacidade de consumo altíssima. Por isso que ele cunha essa frase, um mercado interno pequeno, porém poderoso, né? E obviamente que esse poder também se expressa na esfera política, né? As condições de trabalho nesse padrão de especialização, os padrões exportadores de especialização produtiva se deterioram muito, né? Se multiplicam a informalidade, a terceirização, o desemprego estrutural, que em condições de capitalismo central já são ruins, em condições de superexploração na periferia são ainda mais dantescos, e está aí o Brasil atual para demonstrar isso, né? Ele, inclusive, tem uma passagem dele muito interessante, quando ele coloca no padrão exportador de especialização produtiva, a pobreza não é um atributo dos desempregados, né? Ou seja, você pode estar empregado e continuar, né, pobre, né? Pobre no sentido de miséria, no sentido de não ter recursos para reproduzir o mínimo necessário da sua vida, né? Então, como que mesmo, né, em momentos de alto crescimento, entre aspas, né? Mas mesmo em momentos de alto crescimento para os padrões do capitalismo independente latino-americano, né? E mesmo em momentos onde há uma redução da miséria, da desigualdade, a pobreza ela é persistente, né? Os níveis de consumo dessa massa, que em alguns momentos, geralmente quando estão sob governos progressistas, são inseridas numa esfera popular de consumo, e que muitas vezes é demonstrado de modo muito tacanho, né? Como nova classe média, não tem nada de classe média, né? Na verdade, são os miseráveis da América Latina que, em algum momento, passam uma raia de consumo popular, que deveria ser deveria ser a norma, mas não é nas condições do capitalismo periférico. Mesmo quando parte dessa massa é inserida nesse circuito de consumo popular, continua com condições socioeconômicas, né, de bem-estar muito abaixo, né? Muito abaixo, inclusive, quando se compara com a classe trabalhadora dos países centrais, né? A capacidade de consumo, de bem-estar, ainda é muito aquém quando se compara o mesmo estrato social nos países centrais, nos países imperialistas. Tá? E aí ele fecha o capítulo afirmando o seguinte: essa é a modernidade capitalista possível na região, na América Latina, né? Ou seja, ele confirmando, né, o diagnóstico da TMD de 50 anos atrás, né, de que não é ausência de capitalismo, não é falta de capitalismo, não é pré-capitalismo, não é um capitalismo em desenvolvimento, esse é o capitalismo específico, né, da periferia latino-americana. E toda a modernização, né, da estrutura, etc., foi feita na América Latina, né? Foi feita no processo, no padrão industrial do século XX e continua se aprofundando nesse padrão exportador de especialização produtiva. E nem por isso se superou os gravíssimos problemas sociais da região, nem por isso os países periféricos foram capazes de se apropriar dos conhecimentos científicos e das forças produtivas mais avançadas. Portanto, o diagnóstico inicial da dependência se confirma mais uma vez, né? A dependência, ela só gera mais dependência, ela só reproduz mais dependência. Nós não estamos num processo de desenvolvimento que vai nos levar ao mesmo, né, patamar dos países centrais, né? Nós não estamos caminhando para melhorar, para modificar, não, nós estamos reproduzindo, né, as características do capitalismo independente, que, para a grande maioria das massas, né, latino-americanas, significa, né, uma vida de sofrimento, uma vida de privações, uma vida de precariedade. Bem, esses são os pontos principais apresentados pelo Jaime Osório nesse texto dele, de padrão de reprodução do capital, e especificamente analisando, né, o neoliberalismo latino-americano pelo viés da teoria marxista da dependência, que ele vai classificar como padrão exportador de especialização produtiva. É isso da minha, né, apresentação de hoje, né? Agora vamos aqui abrir para os demais colegas que estão presentes hoje aqui no nosso último encontro do nosso grupo de estudos, para fazer comentários, questionamentos, dúvidas, etc. Obrigado, gente.
Pode falar, André. Salve, camaradas, boa noite, tudo bem? Então, primeiro queria parabenizar o camarada Roberto pela brilhante apresentação. É um debate que ele é muito atualizado, é um debate muito pertinente e é um debate extremamente negligenciado. E eu falo especialmente no cenário eleitoral de 2022. Porque são questões que, embora sejam muito atuais, a gente devia estar debatendo isso pelo menos desde o quê? Década de 90, principalmente depois de quando a lei da informação, né, foi revogada pelo Collor, com uma ajudinha dos intelectuais da USP, que geraria uma autonomia na produção de computadores no Brasil, né? E essa é a nova face, né, da dependência. Existe até essa questão que o Jaime Osório traz, né, de atividades econômicas que antes eram secundárias e passam a ser principais. Tem até uma certa, assim, por mais que essa teoria seja extremamente importada e colonizada, e enfim, eu tenho um rechaço absoluto para essa teoria, mas da complexidade econômica, né? Que faz uma análise de como os países centrais, né, não nominando nesse caso, né, porque países centrais é uma alcunha marxista, né? Mas como os países centrais fizeram uma transição a partir do final do século passado, né, para a industrialização de ponta, para o que há de mais moderno, né? Isso impulsionado já pela corrida espacial, mas enfim, a busca pelo que haveria de mais moderno, deixando para o Brasil um país, um espaço de subimperialismo, né? Como a gente já discutiu um pouco mais no debate da ditadura. Isso se dá, por exemplo, o camarada Roberto trouxe ótimos apontamentos em relação ao agronegócio, mas isso se dá inclusive na produção de fármacos, né? Que os Estados Unidos, na década de 90, vence a patente, né, da produção de fármacos. E aí os países periféricos, tais quais o Brasil, começam a ter uma certa autonomia de produção de fármacos, de remédios, e aí, enfim, depois, desembocando isso, vem o programa Farmácia Popular, enfim. E os Estados Unidos não foi bobo nem nada, né? Liberou suas patentes, porque venceu, né? E foi direto para a indústria de biotecnologia, que é indústria de biotecnologia, indústria de nanotecnologia, a indústria de ponta, né, do capitalismo, a indústria, vamos dizer assim, o front da expansão capitalista hoje, né? E não só isso, como inclusive energia nuclear, por exemplo, né? Que foi algo que, quando a gente tentou fazer alguma coisa nessa orientação, a gente discutiu aqui, né, em um encontro, acho que a gente estava falando do Marine, né, do subimperialismo, mas quando a gente teve a tentativa aqui do Geisel de fazer uma certa autonomia energética quanto à energia nuclear, enfim, foi extremamente rechaçado pelos Estados Unidos. Enfim, e como assim, alguns camaradas devem estar inseridos no movimento estudantil, temos que alguns camaradas aqui dos brigadistas estejam no movimento estudantil, como a universidade, ela negligencia completamente essa discussão. Completamente essa discussão. Na verdade, a universidade e o sistema educacional hoje no Brasil, eles são completamente servis à exportação de exército industrial de reserva qualificado, como a gente tem o caso do Brasil, mas especialmente o caso da Venezuela, da revolução educacional que fez Hugo Chávez, relembrando aqui nosso camarada que hoje faria aniversário, 68 anos de Hugo Chávez hoje, que são exportados para servirem essas empresas para aumentarem o subdesenvolvimento e dependência aqui na América Latina, no Brasil. E não é recair numa responsabilização individual, e muito menos numa questão moral, mas é de entender como as engrenagens do sistema funcionam. Eu já citei aqui num outro encontro alguns livros muito bons para se entender isso, como é o caso da crítica à razão acadêmica dos professores Valdir Rampinelli, do Nildo Ourix, lá da Federal de Santa Catarina, de como é que a gente tem, por exemplo, uma patente aqui no Brasil, né, que a gente tem a semente da copaíba, que tem inúmeros benefícios para a saúde,
inúmeros benefícios para a indústria farmacêutica, né? Inclusive servem, enfim, como creme para pele e tal. E essas patentes elas foram entregues, né? Elas foram completamente entregues às universidades norte-americanas, né? A gente não tem mais uma iniciativa. Isso parte também da própria questão militar no Brasil. A gente não tem mais uma iniciativa como o Brigadeiro Montenegro fez de chamar, né, o que há de mais avançado no capitalismo, como por exemplo foi o caso da indústria aeronáutica no mundo, para vir aqui no Brasil a gente desenvolver uma indústria aeronáutica própria, uma indústria biotecnológica própria, uma indústria de nanotecnologia, engenharia nuclear, engenharias renováveis, inclusive quem estendeu mais essa bandeira em relação à transição energética na América Latina foi justamente Hugo Chávez, que está num país que é o segundo, terceiro maior produtor de petróleo do mundo, se não maior, enfim, fica ali revezando com a Arábia Saudita, com o Oriente Médio, e a gente desconsidera o fato de que dentro da ordem capitalista a gente não tem como chegar nesse patamar, a gente não tem como chegar nesse nível. A gente vai ficar aqui produzindo fármaco, vai ficar produzindo aqui Neosaldina e vitamina C e essas porcarias e uma indústria de biotecnologia de ponta para a gente liderar verdadeiramente um processo o avanço, né, científico e, inclusive, enfim, relacionado ao capitalismo, relacionado ao meio técnico científico informacional, né, como diria o Milton Santos, e a gente serve a gente é subserviente a esse sistema, né, e as universidades e o sistema educacional, né, com alguns alienados aí, enfim, educação vai libertar, enfim, a gente tem programas, a gente não tem nenhum programa nesse sentido e as universidades elas estão completamente funcionais nesse processo. O capital privado que penetra, não necessariamente para fazer uma mensalidade na universidade, ainda que isso seja previsto, por exemplo, aquele plano do Instituto Vilas Boas, né, da extrema-direita, para 2035, que prevê a mensalidade para a universidade, mas isso não se dá só dessa forma específica. Né? A gente tem uma penetração muito grande do capital privado nas universidades públicas, perdão, né, para justamente sequestro de cérebros e para fuga de cérebros, e inclusive a gente tem muitos casos notórios aqui no Rio de Janeiro, né? Não vou, enfim, só para citar um caso, a UFRJ, ela tem um arsenal e essas empresas elas não são domadas, né? Elas não têm uma coleira amarrada para a gente pensar e atuar para o desenvolvimento nacional, porque para elas não interessa isso. Para elas teria que ser rentável para fazermos um processo de desenvolvimento e superação da dependência do subdesenvolvimento e traçar um plano de desenvolvimento nacional no sentido de uma biotecnologia, de uma nanotecnologia, enfim, dessas tecnologias que inclusive impulsionam a máquina industrial bélica estadunidense, né? Enfim, e uma ótima intervenção também do camarada Roberto quando fala em relação ao México, que o México tem essa particularidade muito interessante, né? Inclusive, não que o Brasil também não tenha tido um contexto parecido, né? A gente viu, inclusive, no nosso curso do povo brasileiro, do Darcy Ribeiro, como é que a industrialização na América Latina e no Brasil, inclusive, se dá de forma exógena. Né? Ela não é revertida num desenvolvimento nacional, ela não é revertida na orientação da superação do subdesenvolvimento da dependência. Ela, na verdade, atua para o aprofundamento do subdesenvolvimento da dependência, né? Porque a gente forma mais exército industrial de reserva, mesmo que qualificado, para domar a máquina capitalista global, né? E o imperialismo, que é outro conceito que sumiu, uma coisa que o Hugo Chávez dizia também, né? O Hugo Chávez dizia que na esquerda e nas universidades, de uma forma geral, o tema do imperialismo, o tema do socialismo desapareceram, não é à toa, né? Enfim, a via é única nessa história, né? A via revolucionária. A gente não vai ter como liderar dentro dos marcos da ordem capitalista, dentro dos marcos de como se dão as cadeias globais de valor, porque não são cadeias globais de valor, são cadeias norte-americanas, do Sudeste Asiático, europeu, que não estão compromissados com o nosso desenvolvimento, e que se nós não encabeçarmos um processo,
né, revolucionário, que é o único que é capaz de superar o subdesenvolvimento e dependência, a gente nunca vai ter a oportunidade na periferia do sistema capitalista de criar tecnologias de ponta como essa. A gente vê o caso cubano agora na pandemia, né, um dos únicos países do mundo que produziram uma vacina. E Cuba fez uma vacina própria e vacinou sua população com uma vacina nacional. E a gente não está falando de Instituto Butantan. A gente está falando de tecnologia e autonomia farmacológica no caso cubano. Né? No caso do Butantan, a gente forneceu a matéria-prima, mas a fragmentação produtiva é em escala global. Né? Qual foi a tecnologia que a gente empregou para a produção da vacina e, especialmente, quem lucrou com essa tecnologia? Será que foi a indústria nacional biotecnológica ou farmacêutica do Brasil? Nem pensar. Né? Agora, o caso cubano está aí como um exemplo notório, dentro das suas limitações, enquanto ilha, enquanto uma ilhota caribenha desgraçada pelos embargos econômicos e pela geografia que é completamente desvantajosa, liderando o único país da América Latina que produziu uma vacina própria. Né? E ainda vacinou sua população. E, enfim, é isso, camaradas. Obrigado pela palavra. Opa, Sérgio, vai lá, Sérgio. Oi, camarada, tudo bem? Não, é o seguinte, eu parabéns primeiro pela exposição, que foi sintética, mas ao mesmo tempo passou por todos os pontos mais importantes do texto, que eu achei muito bom, inclusive, e principalmente por causa dos dados, assim, e eu queria levantar só 2 pontos para a gente pensar, assim, que são dois pontos, inclusive, que você tocou no passado, mas eu queria aprofundar um pouco, que são, em primeiro lugar, a presença, como eu acho muito importante essa distinção que ele faz do digamos, modo de produção colonial de primário exportador para um modo de produção dependente atual, primário exportador também, essa espécie de plantation moderna, que eu acho um dos pontos interessantes dessa distinção, assim, que nunca tinha me ocorrido desse jeito. Para mim era uma reprodução exatamente nos mesmos termos. A segunda coisa que uma das coisas, um dos elementos que ele traz e que eu acho importante que ele traga é a financiarização desse processo, né? A internacionalização da financeira dos processos agroindustriais, né? Tipo Cargill e empresas do gênero, que vem para cá, põe lá o escritório na Faria Lima e se aproveitam da produção sem produzir um grão, né? Elas extraem mais-valia sem produzir um grão, nem beneficiar um níquel, nada, né? Então, isso eu acho interessante, ele coloca, você falou disso no passado, isso que eu acho que é bom notar, assim, gostaria de frisar essa importância. E a outra coisa, eu estava pensando, outras 2 coisas. A segunda coisa é que eu estava pensando sobre essa questão da desigualdade, que você fala em 50% da América Latina, mas no Brasil bate 60%, né? O primeiro decil bate quase 60%, já deve ter passado 60%, inclusive, atualmente. O primeiro decil, os 10% mais ricos, detém 60% da riqueza nacional. Quer dizer, é uma coisa brutal, ao mesmo tempo que tem um outro dado que eu acho que combinado com esse deixa a coisa ainda mais brutal, que é o fato de que uma porcentagem enorme da população e da PEA, né, da população economicamente ativa, trabalha mais do que 44 horas. Né? Na América Latina e no Brasil especificamente, tanto pior. Imagine-se, então, depois da reforma trabalhista, né?
Outro dia eu vi uma notícia de um anúncio para professores, que era um professor fundamental, do ensino fundamental, em que a jornada de trabalho era das 8 às 18, 10 horas por dia, quer dizer, 50 horas semanais. É um negócio fora do comum. Enfim, esse é o segundo tópico que eu acho importante notar, porque isso faz parte dessa estrutura, né, de superexploração, como a gente já viu nos outros textos e tal, mas isso associado com esse processo novo de financiarização e de dependência 2.0, 4.0, digamos assim, dependência reestruturada, pior ainda mais, porque os processos agroindustriais são também eles expulsam também mão de obra, né? Você não precisa, só precisa de um cara para controlar o drone, outro cara para controlar a colheitadeira, e não dos milhares de trabalhadores rurais que antes eram necessários, etc. Ainda que superexplorados, mesmo sendo superexplorados, agora eles são expulsos para serem explorados novamente. Então, essa situação fica ainda mais gritante. E a outra coisa que eu pensei, eu me interessei pelo texto do Teotônio dos Santos e continuei a ler as outras partes, os outros artigos, né? aquele balanço que ele faz de teoria da dependência. Continuei a ler os outros artigos. Tem uma parte em que ele está debatendo a respeito da posição do Fernando Henrique Cardoso, e tem uma parte em que ele vai dizer nessa hora que a mão de obra, nesse capitalismo independente, a mão de obra nunca vai chegar a aumentar a sua participação no PIB. Ela não vai aumentar a participação do PIB. E daí tem um dado nesse texto do Osório que não chega a 50%, né, da participação no PIB. Em alguns países chega a 30% ou menos, quando anteriormente, né, no primeiro processo industrial nosso, chegou a utilização de mão de obra chegou a 60% da renda, né, de mão de obra proveniente do trabalho, né, chegava a 60%. Então a gente está na metade disso, provavelmente. E isso associado aos ciclos de Kondratiev, e ele dizia, associando isso aos ciclos de Kondratiev, o Teotônio Santos, que isso iria estourar. Democracia não funciona com esse sistema de capitalismo independente. Isso vai estourar lá na frente. E ele estava escrevendo isso em 98. E ele falava, vai estourar lá na frente. E por que eu estou associando as duas coisas? Porque é a posição também, por exemplo, do Chico de Oliveira. Ele fala, vai chegar uma hora em que você está próximo do pleno emprego que vai estourar, porque o sistema não permite o avanço disso, né? Porque ele é sempre produzido exogenamente, né? Como o André estava falando. Então, você não tem o salto que te permite aumentar a renda e as forças produtivas, melhorar, desenvolver as forças produtivas ao mesmo tempo. Então, vai estourar. E o estouro é sempre no sentido do rebaixamento da mão de obra, né? Do valor da mão de obra, que é exatamente o que aconteceu no golpe 16, né? O rebaixamento do custo da mão de obra a zero, depois piorou, né? Ainda com esse governo piorou ainda mais. Mas, enfim, eram esses 3 pontos que eu queria enfatizar, assim, da importância de teoria, importância não, da capacidade preditiva mesmo, portanto científica, né? Da teoria da marxismo-dependência. É isso que eu achei interessante, assim, dessa leitura. Obrigado, Sérgio. Mais alguém quer falar?
Eu queria comentar em cima do Sérgio e do André, começar pelo Sérgio, exatamente isso, né, Sérgio? Que a gente até falou sobre isso em encontros passados, né? A capacidade preditiva, né, da TMD, na verdade, é porque a análise científica estava correta, né? O capitalismo independente ele não comporta isso, né? A gente chegou a mencionar em encontros passados, né, como ali no final do primeiro governo da Dilma, a gente tinha uma situação quase de pleno emprego no país, né, em termos capitalistas. Uma situação de pleno emprego no país, né? Chegou a bater 5%. Provavelmente foi a menor taxa de desemprego da história do Brasil, né? Foi também o momento onde a gente teve ali entre 2012 e 2015 uma onda de greves, né? Foi a maior onda de greves do Brasil desde os anos 80. Né? Por quê? Porque você tinha uma classe trabalhadora que estava empregada, né? Desemprego baixo, ou seja, capacidade de organização política, de barganha com o capital por parte da classe cresceu. Você tinha uma situação de rotatividade muito alta, né? Os dados também demonstram, o Márcio Postman, por exemplo, que era do governo, inclusive, né? Dirigiu o IPEA durante o governo do PT, ele demonstra como você tinha uma rotatividade de trabalho muito alta, ou seja, as pessoas elas eram demitidas, mas rapidamente elas conseguiam emprego de novo. Então ninguém passava muito tempo desempregado, sabe? E você teve uma juventude, né, que entrou num circuito, né, uma juventude de perfil popular, que entrou num circuito trabalho e universidade e consumo, né? Uma juventude que teve uma oportunidade de conseguir emprego, né, acessar o ensino superior, ou seja, tinha uma perspectiva, inclusive, de melhora de vida, melhora de questão de trabalho, etc., e consumir, né? Então, a gente entrou ali no momento que aquilo desafiou os limites do capitalismo independente. Chegou no limite e estourou. Como você falou, né? Você usou uma expressão muito boa, estourou no golpe. A burguesia brasileira e a própria estrutura do capitalismo independente não comporta uma situação de pleno emprego. Ela não comporta uma classe trabalhadora empregada que pode, a partir dessa situação de pleno emprego, se organizar politicamente e reivindicar mais, né? A reivindicação lá do Jornal de Junho era: eu quero o hospital padrão FIFA, eu quero educação padrão FIFA, eu quero um transporte melhor, ou seja, eu quero serviços públicos, eu quero que o Estado dê para nós serviços públicos, porque é isso que está na Constituição, é isso que está no contrato. Não pode, né? Se a gente tiver um SUS que funciona, né, não vai ter plano de saúde privado, não precisa. Né? Se a escola pública for boa, não vai ter o porquê a classe média botar o filho na escola privada. Então essas coisas não podem funcionar. Né? Então, a gente chega nos limites, né, do capitalismo independente, e a solução para isso é sempre a solução de força. Né? O golpe de 2016 ele foi, né, a solução que a burguesia encontrou para acabar com aquela situação de pleno emprego, para acabar com aquela situação de barganha na classe trabalhadora e, digamos, botar de volta as coisas nos seus devidos lugares, né, pela perspectiva burguesa. Né? Sem contar os interesses imperialistas por trás, em cima do pré-sal, etc. também. Né? Então, não é à toa que em 6 anos desmontaram tudo. Né? O Brasil ele não retroagiu, né, para a situação que ele estava no governo Lula. O Brasil retroagiu para os anos 90, para antes do governo Lula, né, em condições sociais, de renda, né, de fome, de desemprego, etc. Coisa retroagiu quase 30 anos. Tá? E aí o André também tocou alguns pontos importantes, né? O famoso brain drain, né? A expressão em inglês, que é a fuga de cérebros. E que a gente está vivendo de novo isso, né? Durante o governo do PT, houve uma política maior para a universidade, tal, muito aquém do que deveria, mas houve. É que as coisas são tão calamitosas no Brasil que você joga um pingo d'água, acho que parece uma maravilha, porque é isso, né? Como diz o ditado, para quem não tem nada, metade é o dobro. A gente tinha uma perspectiva de uma política universitária, a gente colocou muita gente dentro da universidade, a gente fez sistema de cotas, né? Houve uma interiorização das universidades, né? Muitas universidades no interior, em cidades também de média expressão, né? O GEL que está aí aqui hoje estuda na Universidade na Recôncavo Baiano, né? Que foi uma universidade feita no governo Lula, por exemplo. Então, aí ó, confirmando. O que a gente está vendo hoje? Um desmonte da universidade pública, que significa também um desmonte da capacidade de produção científica e tecnológica. Né? É por isso que o Brasil tem 1 milhão de vezes o PIB maior que o de Cuba, mas não consegue fazer uma vacina, e Cuba consegue. Né? Não só faz uma, como faz 5.
não só vacina toda a sua população em tempo recorde, como já está mandando vacina para fora. Né? Cuba está mandando vacina para a Síria, está mandando vacina para a Palestina, né? Num ato de solidariedade, né? Levando a vacina para os países que não têm capacidade de comprar vacina no livre mercado. Né? A mão invisível não ajuda esses países. Né? Ela nunca aparece para ajudar esses países, a mão invisível. Então, Cuba fazendo seu papel. Né? Cuba, de maneira soberana, se junta à China para fazer a vacina em larga escala. Né? O que, aliás, parêntese, né? Essa ideia de que a China é responsável pela reprimarização brasileira, lorota, né? O Brasil é responsável pela sua reprimarização porque não investe de maneira soberana onde tem que investir. Cuba, né, no campo econômico, teria muito menos margem de manobra do que o Brasil, mas se relaciona de maneira soberana com a China. Né? O que Cuba fez com a China? Fez uma joint venture da vacina. Cuba tem, né, a capacidade, né, de produção científica tecnológica, o parque biotecnológico da de Cuba é muito bom, e a China entra com a capacidade produtiva de larga escala que ela tem. Né? Quem convive no meio universitário e tal, o que mais teve nesses últimos 4 anos aí foi gente indo para Portugal, morar em Portugal, né? Aquele discurso, não aguenta mais o Brasil não tem jeito, etc e tal. Eles não contam que boa parte da merda que foi feita por causa deles, né? Mas todo mundo faz para Portugal, né? Quem tem um pouco mais de dinheiro de contato, vai para Miami, vai para outros lugares. Mas o que é isso? É fuga de cérebros, né? Porque o país não produz, o país não desenvolve tecnologia, o país não tem ciência, né? Para que doutores? Para que universitários? Para que filósofos? Para que cientistas? Não precisa. Né? Isso está dentro hoje da escola básica, né? Reforma do ensino médio, que é uma calamidade. Eu espero que o Lula, se reeleito, revogue essa reforma do ensino médio imediatamente. Porque a reforma do ensino médio é transformar o ensino médio num escolão, num pré-vestibular, né? E que solidifica a ideia de que existe uma escola para o pobre e uma escola para o rico. É isso, acho que a reforma do ensino médio. Né? Uma imbecilização do currículo, uma imbecilização dos alunos. Tremenda, né? Então não está só na produção científica do ensino superior, isso também está presente na escola básica hoje. Né? Porque realmente, para você, né, dirigir Uber, vender bolo de pote, entregar quentinha na bicicleta do iFood, não precisa saber filosofia, não precisa saber sociologia, não precisa entender de artes, não precisa, né, entender de física, de química. Basta você escrever, né, fazer a matemática básica e tá bom. Esse é o grande projeto que a iniciativa privada, que o mercado tem para a juventude brasileira. Né? Uma escola pobríssima, ridícula, medíocre intelectualmente, para você sair dali e pilotar a bicicleta para ser entregador do iFood. Esse é o grande, né, é o grande plano do neoliberalismo da economia técnica e sem ideologia que o neoliberalismo tem para o Brasil. Tá? E a questão também, acho que uma questão boa que o André colocou, a questão das patentes, né? Exatamente isso, né? Como a gente mencionou, a divisão internacional do trabalho na globalização neoliberal, ela joga para os países periféricos a produção, né, de produtos primários e até de produtos secundários, mas de pequena ou média complexidade técnica, e reserva aos países centrais o quê? A alta tecnologia e o controle monopólico dessa produção global. Uma das formas de garantir esse controle monopólico é o quê? Pelas patentes. Né? Você patenteia não só, não se patenteia mais invenções, né? Você patenteia conhecimentos, né? Você patenteia ciência. Então você impede o desenvolvimento científico de outros países, principalmente países periféricos, né? E com isso você vai destruindo até mesmo os setores de alta tecnologia, né, que existiam nesses países. O caso do Brasil é o mais emblemático. Né? O Brasil tinha a maior mineradora do mundo, que era a Vale do Rio Doce, porque o Brasil é um dos países que mais tem recursos minerais no seu subsolo, de todo tipo. Né? E a gente privatiza a preço de banana, tá aí a Vale, né, com lucros de bilhões e bilhões e bilhões de dólares todos os anos, dividido pelos acionistas, a maior parte deles sequer são brasileiros, fazendo crime ambiental um atrás do outro, destruindo a vida das pessoas. Né? E o que a Vale faz? Ela retira aquele minério e joga para fora.
né? Ela não transforma aquilo em conhecimento científico. Era também para o Brasil ser uma das maiores, né? Ter indústrias dos mais variados tipos, baseados nos seus recursos minerais, porque o Brasil tem uma fonte de recursos minerais enorme, né? A produção de aeronáutica que o André citou, o Brasil tinha Embraer. A Embraer era uma das pouquíssimas produtoras de aviões do mundo. Quase privatizaram a Embraer, só não privatizou porque teve uma questão técnica. E entregar a Embraer, para quem entregar a Embraer? Para a Boeing norte-americana? Sai vendendo, né? E os militares na frente disso, né? Querendo entregar a Embraer, né? A China, por exemplo, vai no sentido contrário. A China hoje está fazendo a sua indústria produtora de aeronaves. Eles vão criar a Embraer deles lá para não depender mais de ninguém, né? Então, é só ver quem é que cresce e quem está bem e quem é que não cresce, né? Na relação China e Brasil. E por aí vai. Bem, mas o André pediu novamente aqui a palavra, eu vou passar para ele. Enfim, camarada, ótimos apontamentos. Me permito também trazer algumas coisas em cima disso. Peraí, deixa eu ver onde é que eu anotei. Ah, tá. Então, alguns apontamentos. Primeiro, eu vou começar pelo fim. Em relação ao camarada trouxe de formarmos artistas e, enfim, intelectuais para dirigir Uber. Né? Na verdade, eu nem entraria na questão das artes. Né? Hoje a gente forma engenheiro enfim, geógrafo, historiador e as demais áreas também para dirigir Uber. Né? Sobre a questão da China, eu também tenho total concordância, né, de que seja lorota, porque eu gosto sempre de contar essa história. Né? Eu tenho um conhecido meu que ele, enfim, é professor universitário, e ele foi dar uma vez uma palestra na Firjan. Né? Em São Paulo a gente tem a Fiesp, em Minas a gente tem a FIEMG, e aqui no Rio a gente tem a Firjan. Ele foi dar uma palestra em relação ele foi dar uma palestra, né, junto com cônsules chineses, enfim, que vieram com todo um plano para o Brasil, de que queria fazer uma parceria com o Brasil para envio de satélite e tecnologia aeroespacial, enfim, indústria de ponta. Né? E a China estava oferecendo uma parceria para o Brasil que não envolvesse exportar minério de ferro para a produção de foguete, por exemplo. Mas, na verdade, atuar como o camarada pontuou aí, como um... Sempre esqueço o nome, como a junção da empresa estrangeira com a empresa chinesa. Sempre esqueço o nome, enfim. Joint Venture. Joint Venture, exatamente. E a China veio com tudo isso, né, falando na Firjan, né, vocês imaginem. Né? E quando chegou a vez da burguesia da Firjan falar, a burguesia da Firjan falou: não, temos que fazer um acordo com a China para exportar. Bom, eles não falaram nessas palavras, né? Mas basicamente o plano deles era o quê? Exportar produtos primários e deixar com que a China liderasse o processo sozinha em termos de todo o processo da tecnologia de ponta da indústria aeroespacial. Né? Ou seja, perpetuar o velho sistema colonial brasileiro. Né? E aí ele até brincou, assim, falou depois com o cônsul chinês: vocês não querem trocar não de lugar, não? Os cônsules chineses vão para Firjan e a burguesia da Firjan vai para a China, né? Enfim, porque a mentalidade da nossa burguesia, uma coisa que a gente viu aqui não só nesse curso, mas no próprio curso da Darcy Ribeiro, ela não está comprometida com um projeto desse. E a China, ela não vai implorar, né? Ela não vai implorar para o Brasil: por favor, Brasil, vamos fazer uma joint venture para liderar avanços e liderar a partir do processo de produção de conhecimento e de tecnologias para a indústria aeroespacial. Por favor, não vai implorar. Né? Então, isso precisa partir do Brasil. Né? O Brasil ele precisa ter um ponto de vista estratégico em relação à China. Né? Porque a diplomacia chinesa ela é uma diplomacia completamente distinta dos Estados Unidos, por exemplo, né? E da Europa. Né? Enfim. E por último, né, sobre a universidade durante
o governo Lula. Eu tenho concordância, camarada, esse processo de interiorização da universidade foi muito importante, inclusive a partir de outros processos também, como foi o processo do Mais Médicos, né? Que também ajudou nesse processo de interiorização da universidade, né? Mas eu tenho algumas discordâncias em relação a isso, porque esse processo também ele não evitou de que a universidade brasileira passasse por uma profunda internacionalização. A gente teve o dedo muito grande de ONGs como Fundação Ayrton Senna, Instituto Roberto Marinho, e o próprio Instituto Unibanco, né, teve um dedo muito grande, a partir da figura do Aloysio Mercadante, de impulsionar a fuga de cérebros, né? Eu acho que faltou muito isso durante o governo Lula, né? A gente tem uma consciência de produção científica nacional, né? Enfim, é isso, camarada. Agradeço a palavra. Beleza, André, obrigado. Mais alguém quer falar, gente? Aproveita que hoje é o último dia, hein? Eu não sei se teve alguma pergunta. Deixa eu falar só mais uma coisinha que eu esqueci. Fala, Sérgio. Então, Roberto, até fazendo referência ao que o André agora falou, uma coisa que eu pensei que é a incapacidade. Ele fala de uma ideologia da burguesia nacional que realmente é lamentável, mas eu queria enfatizar de novo uma outra coisa, que é como estruturalmente esse capitalismo dependente como essa dependência é poderosa, não só porque ela causa uma dependência externa, mas porque ela performa o modo de funcionamento interno da dominação, o modo pelo qual se dá a dominação internamente, né? E que tem a ver, por exemplo, com o que o Osório fala a respeito da desigualdade. Quer dizer, você tem como é que ele fala? Uma classe que tem um poder que é muito poderosa em termos de consumo, mas muito pequena, né? Que são os 10% mais ricos. Ele falou, é o primeiro decil. Basicamente está concentrado no primeiro decil. Então, os 10% mais ricos, eles consomem muito coisas muito caras, enquanto o resto da população consome muito pouco. Assim, daí tem uma espécie de gap entre o modelo de consumo dos mais ricos em relação ao resto da sociedade. Isso causa estruturalmente um problema que é o problema de quando você vai criar, digamos, bens, você não vai criar bens para todo mundo, estruturalmente. Você vai criar bens para quem paga mais para ela. Então, são bens muito caros que vão ser consumidos por essa parcela da sociedade. Mesmo estruturalmente, dentro da estrutura produtiva do país, mesmo sem precisar fazer referência ao mundo exterior, né, digamos assim, você tem uma estrutura que é mais excludente ainda. Você tem produtos que só são consumidos pelos 10% mais ricos, né? E daí digamos, o governo Lula, o que ele faz é justamente aumentar, colocar os trabalhadores no orçamento, como ele fala, né? Quer dizer, aumentou a capacidade de consumo desses. Com todas as críticas que a gente pode ter a isso, o fato de ser estruturalmente inviável, quer dizer, isso não é uma mudança, porque de verdade, como mostra o Rosário, a questão é a desigualdade, a questão não é a introdução de mais gente para consumir mais. A questão é a desigualdade, que hora você vai começar a distribuir?
Distribuir não é dar dinheiro que você tem para quem não tem. É você tirar de quem não tem, de quem tem muito, e distribuir mesmo para quem não tem, ou quem tem muito pouco. E isso me lembrou só para fazer um comentário rápido, me lembrou uma crítica que se faz ao programa de renda básica de cidadania, né? Ele coloca no orçamento, mas ele não pensa tributariamente da onde vem isso, quer dizer, ele não está tirando dos mais ricos para dar para a parcela da população que é superexplorada. Ele está distribuindo, ou melhor, ele está dando para todos igualmente, né? Então, foi uma crítica que eu ouvi que eu fiquei muito pensativo a esse respeito, assim, sobre o caráter não progressivo, né, dessa renda básica de cidadania, né? O Bolsa Família é muito mais progressivo, por exemplo, né? Porque você tira realmente, põe no orçamento, tira de parcelas mais ricas da sociedade para dar para quem não tem. Então, essa desigualdade, isso eu achei interessante, que o Osório enfatiza bastante. Assim. É só isso, não só um comentário. Valeu, Sérgio, obrigado. Bem, mais alguém quer fazer uso da fala, gente? Aproveitando que é o nosso último encontro, fechando o nosso GETMD. Terminei aqui também. Bem, gente, então, já que ninguém quer fazer mais nenhum uso da fala, eu gostaria de agradecer, né, primeiro, todos os que participaram dos encontros aqui, né, pessoal que participou lendo, fazendo seminário, ou comentando, fazendo questões. Muito importante que a gente faça o estudo, né, da teoria marxista da dependência. Ela é um conhecimento fundamental para a gente entender o Brasil, a América Latina, e abre perspectivas diversas para a gente pensar o capitalismo mesmo e a superação do capitalismo, né, em nível mundial. E é muito bom que a gente veja que isso é uma produção latino-americana com grande importância de pensadores brasileiros, mostrando que a gente faz sim ciência, produz conhecimento de altíssimo nível, não deixa dever a ninguém, né? Combatendo também o viralatismo, que é um componente do capitalismo dependente, sem dúvida, né? No âmbito cultural. Enfim. E agradecer também a todo mundo que, por acaso, esteja assistindo as gravações, né? Também obrigado pela sua audiência aí. Deixe o seu like aí no canal dos Brigados Populares. Lembrando que esse grupo de estudos ele foi feito em 9 encontros, né? Esse aqui é o último. Todo o grupo de estudos está disponível no canal do YouTube, e também o outro grupo de estudos que fizemos antes desse, que foi baseado na obra do Darcy Ribeiro, né, O Povo Brasileiro. Ele também está totalmente disponível, todos os encontros, no canal dos Brigados Populares, tá? Então, peço a você que siga a gente lá no canal do YouTube, também siga as nossas redes sociais dos Brigados Populares. A gente tem Instagram, Twitter, Facebook, enfim. E a gente se encontra, né, numa próxima oportunidade, nos estudos e nas lutas por um país soberano, né, em nome do nosso povo, nos interesses das maiorias. A gente vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência, a sua participação, e até a próxima.